Olá, amigos. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos do 14 ao 30. Jesus usou dessa parábola para falar sobre os usos e costumes sociais daquela época. Mas é tão atual essa parábola que nós vamos entender mais um pouquinho sobre o que ela quer nos dizer. As parábolas de Jesus todas contêm um ensinamento, uma reflexão e um aprendizado. E os ensinamentos espirituais tão grande atualidade que nós despertamos cada vez que interpretamos uma de seus ensinamentos através das parábolas. Então, devemos buscar na interpretação um novo modelo de conduta cristã que vai nos propiciar muita reflexão sobre o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas passagens por situações semelhantes àquelas narradas na parábola e a importância do comportamento cristão despertado de acordo com aquela vivência que Jesus passava com tanto amor. Jesus falava com tanta amorosidade que ele tocava lá no fundo os corações das pessoas que o ouviam e reavivava nas pessoas a fé, a confiança, a esperança, a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade. E muitas pessoas saíam dali depois buscando fazer o bem, buscando ser pessoas melhores, buscando ensinar assim como Jesus ensinava com tanto carinho, com tanto amor. A doutrina de Jesus despertava neles a esperança, acendia uma fé que estava lá enterrada dentro dos corações. A cultura hebraica, naquela época, eram os sábios da época só que tinham direito a contar histórias, a falar sobre os profetas, a ensinar. Jesus, ele ensinava com simplicidade. Lá no meio do nada, reunia um monte de gente e aquele ensinamento despertava esperança. Nem todas as parábolas são histórias e nem todas as histórias são parábolas, porque Jesus usava a parábola como um símbolo, um enigma, um poema, um despertar, né? Um conto, uma metáfora, né? Ele imortalizou muitos dos seus ensinamentos através de histórias ricas de simbolismo e de detalhes. Jesus conseguia tocar os corações. A parábola dos talentos, ela tem uma profunda, uma alta relevância na nossa vida, nas nossas reflexões, nos nossos conhecimentos, e nós vamos entender agora por quê. Vou contar a parábola como Jesus a contou. Um homem tinha muito dinheiro. A preocupação dele era deixar aquele muito dinheiro na mão dos empregados e aquela fortuna dele se perder enquanto ele viajava. Ele foi para conquistar outras terras, outros lugares, então chamou 3 dos seus servos fiéis. E a um desses servos ele deu 5 talentos. A um outro servo ele deu 2 talentos. E a um terceiro servo ele deu 1 talento. 1 talento significava 1 denário. Na moeda da época, 1 denário equivalia a um ano inteiro de trabalho de uma pessoa. Então era muito dinheiro, ela recebeu num dia o equivalente a um ano inteiro de trabalho. Então quem se recebeu 5 talentos, por exemplo, recebeu 5 vezes um ano de trabalho, né? Então, quando essa pessoa voltou de viagem,
Não, quando eles pegaram esses talentos, o primeiro que pegou 5 talentos correu e foi imediatamente trocar, fazer mais dinheiro, investir, e ele multiplicou o talento. Em vez de 5, então agora ele tinha 10. Ele falou: posso sossegar e esperar o meu amo, meu patrão voltar. O que tinha 2 talentos também fez a mesma coisa. Imediatamente ele correu e multiplicou esse talento e falou também: eu agora posso esperar o meu senhor chegar, que ele vai ficar feliz. Eu multipliquei o talento. Mas o que recebeu um só talento pensou: ele não semeia onde não plantou. Ele é bravo. Ele é exigente. Ele vai exigir de mim. Então, o que eu vou fazer? Para os ladrões não levarem, para não acontecer nada com o talento dele, eu vou enterrar. Abriu um buraco, embrulhou num pano, não sei lá no que, e enterrou aquele talento. Quando o seu patrão voltou, ele pensava: o que enterrou o talento? Eu sou assim mesmo. Eu não tenho, eu vou enterrar o talento porque eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então, o patrão voltou, mandou chamar lá todo mundo. Aí o que deu, que tinha 5 talentos, que multiplicou por 10, ele falou: olha, eu multipliquei seus talentos por 10. Servo bom e fiel. Parabéns, estou muito feliz. Te darei esses 10 talentos para que você tenha com que viver para o resto da sua vida. Aí chamou o segundo. Ele falou: Senhor, me destes 2 talentos, eu multipliquei esses talentos. Servo bom e fiel, multiplicou os talentos, muito bem, parabéns. Aí chamou o terceiro servo. Ele falou: Senhor, sei que quer escolher aonde não foi semeado, certo? Então eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro e eu enterrei. Então toma aqui o seu talento, estou devolvendo. O patrão, né? O dono das terras ficou muito bravo. Falou: servo mau e preguiçoso, onde já se viu enterrar o talento? Pois o seu talento será dado àquele que já tem 10. E você será colocado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Parece uma coisa assim, uma maldade, né? Sei lá. A pessoa pensou, né? Meu Deus, eu não tinha nada, agora tenho menos ainda. E vai dar para aquele que já tem 10. Então, moral da história é o seguinte: aquele que tem, mais lhe será acrescentado. E aquele que não tem, ainda mais lhe será tirado. Vamos explicar isso daí. A conduta humana, ela é determinada pela pessoa. Se a pessoa pensa assim: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar mesmo, eu não tenho jeito, não tem jeito, eu não vou ficar me matando por causa de nada. Deus dá os talentos iguais para todas as pessoas têm talentos, até aquele que a gente acha que é uma pessoa que está em situação de rua, aquela pessoa tem talentos escondidos que, se ela tiver a oportunidade, ela vai colocar para fora e vai dizer: olha, eu tenho esse talento, com orgulho, né? Então, a conduta nossa, a conduta humana, ela é determinada por cada um de nós, nossas opções, nossas escolhas, do uso que nós fazemos de nossa liberdade, senão de que valeria sermos livres para escolher tudo aquilo que nos faz bem na vida, se nós temos essa liberdade e abrimos mão disso. O ser humano é um ser assim, ele é racional, ele pensa para fazer as coisas. Ele decide o que ele quer nessa vida, ele decide como ele vai se guiar, quais razões, quais valores ele vai dar importância, não é verdade? Então, Jesus, ele
falou essa parábola como uma maneira de despertar os homens daquela época e os de hoje, porque mal sabiam eles que ouviam a parábola que aquele seria os últimos dias de vida de Jesus. 2 dias depois, Jesus foi crucificado e foi levado à morte. Então, nesses dias que lhe restavam, ele tentava passar para que isso atravessasse os séculos, o ensinamento dele alcançasse multidões no futuro e não se perdesse, não perdesse nenhum dos seus ensinamentos. E ele sabia, gente, ele sabia que ele estava prestes a ser entregue ao sinédrio, ao tribunal romano. Ele sabia. Então ele tinha dons em suas mãos e ele resolveu doar para cada um de nós alguns talentos. O Senhor Deus, Jesus, conhece o nosso coração e sabe das nossas capacidades, das nossas possibilidades. Nós muitas vezes não sabemos do potencial que temos, até que sejamos desafiados a desenvolver as questões em nossas vidas. Então, Jesus nos conhece, ele coloca alguns talentos, alguns dons em nossas mãos para que nós possamos desenvolver esses dons. Ele nos conhece e ele sabe que ele deve dizer para cada um de nós: vai sem medo, vai com confiança, vai com segurança. Então, ele distribui os dons de acordo com as capacidades de cada um de nós, com a essência de cada um de nós, e que as parábolas jamais perderam a essência do dia em que foram narradas. E nós, né, ao invés de fazermos bom uso dos nossos talentos, às vezes enterramos porque não sentimos capacidade para fazer aquele mínimo que está nos sendo pedido. Com nossas desculpas habituais, esquecemos o quanto somos abençoados todos os dias. Crescer, gerar, multiplicar, espalhar. Espalhar amor onde houver oportunidade. Por onde nós andarmos, não importa que nós somos servos ou sei lá o que nós somos, sejamos servos fiéis, sendo os cooperadores do Cristo, sendo aquele que leva a boa palavra, o bom exemplo, a boa conduta por onde andar, seja no nosso trabalho, na via pública, no nosso lar, principalmente no nosso lar. Porque no nosso lar nós achamos que podemos tirar a capa do bonzinho e chicotear nossa família, nossa vida, e não é assim. Nós temos que ter a capacidade de expandir os talentos. E Jesus não pede muito, muito de nós. Ele só pede que sejamos bons e fiéis aos ensinamentos. Porque quando ele distribui sol, é para os justos e para os injustos. Chuva é para os justos e para os injustos. Paz é para todos. Para todos aqueles que têm a vontade, a necessidade de ser bom. Nós jamais devemos ser paralisados por esse medo de agir no tempo de Deus, agir junto ao coração do Mestre Jesus. E ele vai nos capacitar de acordo com as nossas possibilidades.
porque Deus não capacita, Ele escolhe, Ele não escolhe quem Ele vai capacitar. Se você demonstra uma tendência a qualquer coisa para fazer no bem, Deus vai te capacitar. Ele vai te buscar aonde você estiver. Ele vai te dizer: filha, filho, confio em ti. Pessoal, desculpa, demorei muito falando, muito obrigada. Que os ensinamentos do amigo Jesus permaneçam gravados em nossas mentes e nossos corações. Muito obrigada.